certamente morreriam. Está gravando. Pode continuar. Então, eles tiveram medo, correram, se esconderam, providenciaram, igual uma criancinha. Eu tenho filhos, não sei se vocês todos têm, a criança vai lá, pega um chocolate escondido, suja tudo os cantinhos da boca, né? Deixa tudo marronzinho, sujinho, e fica com aquela carinha de boazinha, assim, a mãe fala assim, você comeu alguma coisa? Não, você tem certeza? É bem isso. Então, eles se esconderam, e aí Deus pergunta, onde você estava? Então, Deus sabia onde eles estavam, claro que Deus sabia. Mas ele está fazendo um confronto, ele está fazendo o homem pensar nele mesmo, e está fazendo ele pensar no que ele fez, em assumir as culpas, confessando, né? Porque Deus já sabia tudo. Mas assim como ele fez, ele precisa pensar no que ele fez. E ele precisa falar para Deus o que ele fez. E isso é o nosso orar hoje. É você falar para Deus que fez, mesmo sendo avisado, mesmo sabendo que não seria bom, mas você retoma a presença do nosso Deus e você pede perdão, porque Deus, ele quer perdoar. Ele não vai jamais nos perder, ele quer nos ganhar. E o homem, ele pegou e foi lá e comeu, e ele ficou todo assustadinho, morrendo de medo de morrer. Mas, na verdade, ele já tinha morrido. Quando ele comeu, ele morreu. Ele não sentiu que ele morreu, não percebeu, ele era tão limitado que ele morreu e não sabia que tinha morrido. E que morte foi essa? A Bíblia fala que a gente está separado de Deus pelo pecado. O Deus é tão santo que quando Adão e a Eva, no caso, né, pecou, ele se distanciou de Deus. E existiu, então, uma vala no meio entre a santidade e o pecado. E por quê? Porque aquela serpente ali que falava, ela só estava fazendo o papel do diabo. Daquele que traz morte, daquele que traz destruição e daquele que afasta a gente de Deus. E eles deram voz àquela serpente. Eles deram autoridade. Eles deixaram aquela serpente, que é o inimigo de Deus, dominar a vida deles. Eles fizeram a escolha que não podia ser feita. Eles optaram pelo aquilo que não podia optar. E agora ele tinha uma consequência. A consequência é que eles estavam fugindo do quê? Eles foram criados para quê? Eu separei aqui, deixa eu ver se eu acho com facilidade, que Deus criou o homem para guardar. O Senhor Deus está em Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Eu comentei aqui semana passada que nós fomos designados para funções. O homem para alguma função, a mulher para outra função. E o Senhor Deus, então lendo aqui agora, pôs o homem, né? O Senhor o lançou fora do jardim do Éden. Por que Deus lançou o homem fora do jardim do Éden? Porque agora o que restava para ele era realmente a separação de Deus. Ele escolheu não estar mais diante de Deus. Ele deixou o inimigo, ele deu voz ao inimigo e se distanciou de duas formas. É interessante que eu vejo isso. Ele morreu espiritualmente quando ele comeu. Que eu falei, ele não percebeu, mas ele morreu espiritualmente. E agora também vinha sobre ele outra sentença de morte. Antes ele seria eterno, se ele não tivesse comido. Viveria eternamente naquela delícia do jardim do Éden. Eterno. O homem não teria prazo, igual a gente tem. Mas ele escolheu
limitar, né? E aí ele foi lançado fora do Éden, porque ele deixou de fazer uma coisa muito preciosa. Ele foi colocado ali no Éden para guardar o Éden. Por quê? A serpente que falou com ele, tentou, provocou e realmente levou eles a pecar, essa serpente aí, ela é inimiga de Deus. E ela estava ali no Éden, por quê? Porque ela vivia com Deus no céu, como um anjo de luz, e era uma bênção. Até o dia que ela quis ser igual a Deus. E ela foi lançada no abismo. E ela queria entrar no Éden e acabar com tudo. E o Adão estava ali para guardar o Éden. E ele se distraiu. Ele não cumpriu a função dele. Infelizmente, ele não cumpriu, ele abriu a guarda, o inimigo tentou aquela que ele devia guardar também, que ele devia guardar a Eva, proteger a Eva, que era uma auxiliadora. Foi criada para guardar ele. Então, colocando os papéis em ordem agora. O Adão estava ali, colocado por Deus para guardar o Éden. Cuidar e guardar. Ele não fez. E a Eva estava ali para quê? Para ajudar o esposo, fazer o papel de guardadora. O que ela fez? Ela não só comeu, como não guardou ele, dando para ele comer também. E ele, além de não cuidar, ainda comeu, pecou. Ele estava distraído. Às vezes a gente também se distrai com as coisas de Deus, com as coisas da vida. Quanto tempo eles moraram ali no Éden, curtindo tudo isso? Não sei. Eu sei que eu fico pensando assim, quando eu entro numa loja, no dia de hoje, a moça fala assim para mim, com certeza vocês vivem isso, principalmente, estou vendo que tem mulheres aqui, as mulheres com certeza vão concordar comigo. Olha, o que tem ali está novidade. Esse é o problema da novidade. Adão e Eva viveram um tempão, não sei quanto tempo, das delícias, das melhores. Nenhum problema havia na vida dela. Nada, absolutamente nada de ruim acontecia na vida dela. E era uma novidade atrás da outra, porque a terra tinha tudo para ela. Todos os bichos, todas as flores que a gente gosta, e todos os aromas, e todos os sabores, e tudo. Ela tinha um monte de coisa para viver, não tinha rotina, não tinha essa coisa maçante que nos faz hoje querer buscar coisas novas. Oi? Não tinha necessidade de buscar nada mais, porque Deus é completo. Eles eram completos. Mas a questão é que eles estavam no lugar errado. O perímetro da árvore onde eles estavam estava errado. Não era para eles estarem ali. A curiosidade, a distração levou eles a estar no lugar errado, a dar voz àquilo que não era necessário, a querer ser igual a Deus. Olha a proposta do anjo lá, da serpente. Qual foi? Eu falei anjo porque antes ele era anjo lá no céu. A proposta dessa serpente foi a mesma que surgiu no coração dela lá no céu, quando ela morava com Deus. Quando ela era um anjo de luz, ela quis ser igual a Deus. E ela não conseguiu, ela foi lançada por Deus, porque Deus é autoridade, ele não vai permitir o pecado. Aquela concorrência ali dentro do céu, não era possível. O pecado separa, é separação de Deus. Não tem condições de viver junto. Então, Deus lança ele aqui na terra, ele é lançado no abismo, e ele vai lá provocar a menina dos olhos de Deus, que é o Adão, a Eva, eu e você. Você é a menina dos olhos de Deus. É você que vai ser tentado hoje. Tentado, todos os dias, todo o tempo. Porque menina no sentido da parte
Perdão, mamãe. Menina no sentido da parte mais sensível e delicada do olho, né? Nossa Se visão. você não tiver a íris, você não enxerga, Uhum. A né? menina, nesse É a caso, é coisa a mais íris, né? delicada, isso, delicada. A coisa mais preciosa de Deus é você que está me vendo. Eu que estou também me vendo. Por quê? Toda a criação foi feita de forma sublime, haja luz, a voz de Deus. Mas você foi feita pelas mãos de Deus, moldado, modelado, planejado. Eu sou estilista. Sabe o que a estilista faz? Ela esquadrinha os detalhes, as cores, o volume, assim como Deus fez com a gente, modelando com a mão. Tem gente aqui que é artesão, a Denise tem uma irmã que é artesã, ela não está aqui agora, eu não estou vendo a Denise, mas trabalha com as mãos, sabe? Dedicação, olhar, ver, e viu que tudo era bom. Se Deus viu, quando ele terminou, ele viu que tudo era bom, é porque era bom. Pensa no Criador, o dono de toda a sabedoria, de toda a excelência, de toda a capacidade. Ele olhou o que fez e viu que era bom, então era bom. Eu estava incluída, você também, então você é bom, tá bom? E por isso também, né? Negro, branco, japonês, índio, todos são bons. Deus fez perfeito, ele não erra, lindos, né? perfeitos, lindos, perfeitos, admiráveis. E segundo o coração do Senhor, ele fez o melhor. Então, ó, pode se sentir, você é a obra-prima feita pela mão de Deus. Então, olha só que coisa linda. Ele faz, vê que é bom, descansa. Mas o inimigo, ele não descansou, não. Terminou de fazer, pois eu vou lá provocar um problema. Ó, só que tem um detalhe, ele fez isso tudo. Mas a Bíblia fala, deixa eu ver aqui, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando você morre, você se separou de Deus. E Deus lançou Adão fora do Éden, para ele não pecar mais no Éden. E o homem continuou pecando. Mas Deus, ele não lança a gente fora da vida dele. Não, peraí, eu vou salvar essa situação. Eu tenho amor eterno pela minha criação. Eles são dependentes de mim. Em Romanos fala que todos pecaram. Por conta desse pecado, nós fomos contaminados e nós fomos criados. Está escrito aqui, porque tinha uma árvore no jardim, se Deus não queria que o homem comesse. Então, olha, Bel, a Bel que está fazendo essa pergunta, né? Então, deixa eu te falar. Deus, ele nos ama. E o que a gente mais quer da vida? Liberdade, de escolher. E Deus fez isso com o homem. Deu para ele a liberdade de escolher. Colocou ali para que não fosse uma opressão esse amor. Sabe esse retorno? Deus deu tudo. E o homem vai dar o quê? Ele vai dar o que ele quiser, se ele quiser. Se ele quiser me amar, ele vai me amar. Se ele não quiser me amar, ele não vai amar. Eu quero que ele me ame. Coloca a árvore aí e ele escolhe. Foi por isso que Deus colocou. Para que a gente amasse a Deus e vivesse com liberdade. É um Deus justo, que não oprime, ele não obriga. Deixa eu ver. A Aninha está com a mãozinha levantada, Ana Cleuma. É que eu não estou vendo. Ana, você quer falar? Oi, boa tarde, eu baixei. A Aline colocou ali, eu baixei. Mas, na verdade, eu queria mesmo ouvir a pergunta da Bel, e eu ia falar para a Bel sobre isso mesmo, que você acabou de falar, Elo. Quando Deus colocou a árvore, ele queria dar o direito de escolha para o homem. Isso ele mesmo. Não obriga ninguém a estar com ele. Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com você. Eu falo para os meus filhos que a gente ama um Deus tão lindo que ele deixa até a gente pecar. Isso mesmo. Né? Que ele quer, quando ele deixa
é criar na gente uma consciência, como, por exemplo, Bel, quando eu mando a minha filha lavar a louça, a última coisa que eu espero é que a louça fique bem lavada. Eu estou querendo criar uma consciência nela de colaboração de família, né? Sim. Então, eu acho que eu queria, assim, falar isso para a Bel, porque às vezes as pessoas têm, assim, né, essa Essa visão. pergunta. Deus pode tudo, né? Então, se ele É, pode tudo, por que que ele deixou a árvore lá? A gente é sempre isso mesmo. pensa assim. Falando semana passada. Então, nós comentamos isso semana passada, mas a gente, lógico, sempre que houver dúvida, vamos reforçar novamente, porque isso é como a gente estava falando, é uma sequência importante, né? Então, o homem, ele pode pecar sempre, e ainda hoje. Pensa bem, se você peca hoje, Deus fala assim, agora você não vai viver mais. Não, peraí, você está desligando o nosso relacionamento, mas eu te quero, se arrependa. Tem um versículo na Bíblia que fala isso, e isso é importante falar. Não era hora de falar na sequência da gente, mas eu preciso socorrer uma ideia de alguém que possa falar assim, eu pequei hoje, então eu não vou viver mais, aí ficar em pânico. Então vamos falar, Deus diz o seguinte, olha, você pode, se você vier a pecar, ele te ama, te resgata, está de mãos abertas e de maneira nenhuma te lança fora. É um versículo bíblico e isso é uma verdade do Senhor para a nossa vida. A gente deve se alimentar de obedecer, porque a consequência da obediência é bênção. Comunhão. Mas se você pecar, olha, não esqueça de uma coisa, tem perdão para você, não tenha prazer em pecar. Não é para ter prazer em pecar, não, mas se pecar, não esqueça que o Senhor está pronto para te perdoar. Sabe por quê? Você foi feita à imagem e semelhança dele, ele quer te aperfeiçoar para que você volte a ser de novo semelhante a ele, porque quando a gente peca, a gente vai se distanciando e perdendo as características, porque o ser humano, ele tem um prazer de... A gente vai gostando do pecado, e a gente vai ficando diferente de Deus que é santo. Se você peca, já não está parecido. Aí, de repente, você gosta desse pecado, você vai de novo, e então você vai ficando mais distante. Mas o que ele quer, ele tem prazer, sabe por quê? Porque ele quer lapidar, trazer de volta, tirando toda a poeira. Vai tirando. Esse aqui que ele está gostando, eu não quero que ele goste, eu vou sugerir que ele melhore, eu vou sugerir que ele não faça mais, ele vai se arrepender, ele vai voltando para mim, ele vai voltar a ser a imagem e semelhança de Cristo, igual lá no Éden. O propósito de Deus é esse, é retomar. Ele não esquece, não nos deixa um só minuto. Está de olho, está cuidando, abençoando, tem prazer contínuo. Nós somos imagem e semelhança, não podemos esquecer jamais. A menina dos olhos de Deus é a coisa mais importante. A coisa mais importante da vida de Deus somos nós. É um resgate todo o tempo que ele tem. Hoje, o prazer de Deus é cuidar de nós, é cuidar do nosso espírito, trabalhar ele e nos trazer para perto dele, que enche a glória dele, mas nos faz bem, porque o homem lá no Éden, ele estava muito feliz, ele tinha tudo, mas ele quis a novidade, igual eu estava comentando da loja. Ele quis algo mais, ele tinha tudo e quis algo mais, o quê? Como assim? Então, nós temos que nos ater a saber o que o Senhor tem para nós. Isso é perfeito. É a fórmula correta. É isso que precisa nos chamar a atenção. Então, nós podemos, inclusive, pedir isso para ele, que até esse aperfeiçoamento, até esse querer. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de deixar de gostar de açúcar. Eu amo açúcar doce, eu quero saber fazer doce, eu quero receitas de doce o tempo inteiro. Eu sei que o doce faz mal. Aí, o que eu faço? Senhor, muda meu gosto, meu paladar. Se vai fazer bem para o meu corpo, é isso que eu quero. Se vai fazer bem para a minha vida, é isso que eu quero. Porque essa vida aqui, ela vai voltar para o Senhor. Então, bom para mim viver na terra com ela hoje, sendo aperfeiçoada cada dia, para depois ainda devolver uma coisa boa para Deus, né? Esse estágio que nós estamos vivendo aqui na terra, que nos deixa, igual ele estava falando, o caminho da nossa viagem também tem que ser bom.
Não é só a chegada que tem que ser boa. E o caminho dessa ida para Deus, ela tem que ser saboreada, igual ele também comentou. Vamos saborear a nossa vida aqui na Terra. Vamos viver enxergando que o Senhor está conosco todo o tempo. Então, se tem uma luta, tem uma luta. Nós pecamos e vamos viver a luta, mas Ele está com a gente. Então, tem sabor. Porque tem coisa boa. Tem até um louvor que a gente brinca aqui em casa. Toda vez que tem uma conquista, assim, ou que tem algo que a gente está querendo muito, a gente começa a cantar. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo. Eu nem sei cantar. Mas essa frase aqui em casa é muito... Esse pedacinho aqui a gente canta. Por quê? É uma questão de saber que o Senhor está conosco todo o tempo. É bíblico, tá? Na Bíblia é isso. Todo o tempo conosco. E a intenção dele, o que é? Resgate. É bênção. É transformação. É nos fazer parecidos com ele. Novamente. Todos nós. Né? Mamãe, é isso. Oi. Posso falar uma coisa? Claro. Eu lembro, né? E aí vou até contar para vocês uma coisa não muito legal sobre mim. Quando eu era criança, mamãe tem um irmão, o tio Nando, Fernando, né? A gente chama ele de Nando. E ele morava nos Estados Unidos e ele ia visitar a gente com uma frequência um pouco espaçada. E aí, quando ele vinha, os papais falavam, se arrumem, vamos fazer uma mesa bonita, receber ele com todo carinho, né? Porque a gente ficava um bom tempo sem se ver e ele vinha com um monte de presente, tudo que vocês imaginarem, assim, do melhor. E ele chegava com os presentes e a gente ficava, ai, que legal, que legal, que legal. E eu lembro que, por educação, né? Os papais sempre nos ensinaram, fica mais focado em conversar com ele, em sentar na mesa com ele, porque a gente está com saudade, o presente pensa nisso depois. E eu era criança e eu ficava assim, tá bom, né? Sentava na mesa e ficava pensando, que hora que ele vai embora? Eu me lembro muito bem disso. Perdão, tio, mas... Eu quero brincar com os brinquedos que ele Exato. me deu. Eu tava lá comendo e olhando para trás, olhando e pensando no meu coração, ai, já tá indo. Mais interessada nos presentes do que na presença do tio, que nos ama, exatamente. ele que nos trouxe, né? Então, só para falar isso rapidinho, mamãe, quando Deus fez o Jardim do Éden, ou hoje mesmo, né, com tantas coisas para a gente olhar e falar que maravilhoso, que lindo, olhar um bebezinho recém-nascido, olhar um animal, olhar a natureza, ver o mar, uau! Mas são os presentes. O mais importante do Éden não era nada disso, era a presença. A presença de Deus. E você sabe, ali fazer um comentário, o Adão e a Eva, essa curiosidade, essa vontade do novo, essa vontade de buscar, essa vontade de ser independente, de resolver as coisas, é uma coisa que a gente pode entregar para Deus, Senhor. Eu não quero mais ter o meu gosto próprio. Eu quero que o Senhor coloque o teu em mim, porque isso vai me trazer a presença dele. Eu vou ter prazer em buscar, porque a gente, na verdade, é tudo um estágio. Talvez hoje você não sinta vontade ainda de, ai, que delícia, vou orar. E tudo bem se acontecer isso ainda. O Senhor está te aperfeiçoando e você vai sentir a alegria de estar junto. Eu fico feliz de ler aqui, ó, Abel, entendendo, saboreando o conhecimento. É lindo porque, olha, o nosso dia, ele pode começar para os nossos olhos. De repente, uma turbulência gigantesca, que parece que você vai morrer e que ninguém está te salvando, e termina bem. Mas eu quero saber uma coisa, e à noite? E que tal contar tudo isso para Deus? Observar essa viagem do dia? Viver com Deus, memorizando, observando, sabe assim, trilhando um caminho como se você fosse ter que responder o questionário depois, na tua prova. E à noite você vai lá e entrega para Deus. Senhor, eu comecei o dia assim, isso é uma oração. E é lindo, o Senhor espera isso da gente. Comecei o dia assim, confiando,
estava tudo muito bem, por isso eu confiei. Durante o dia, teve 1000 coisas que parecia que fugia do meu controle, mas que bênção, porque, um parênteses, hein? Se for do teu controle, está no controle de Deus. E glória a Deus por isso, porque o controle de Deus é melhor que o teu. Lá no Éden, quando as coisas saíram do controle de Deus e foi para a mão do Adão e da Eva, vocês viram o que aconteceu. Então, estar na mão de Deus é melhor. E aí você fala assim, ai, só por Deus. E que bênção isso também. É só por Deus que é bom. Pelo homem não é bom. Essa expressão eu nunca concordei, sabe? Isso aqui é só por Deus mesmo. Pensa bem na grandeza do entendimento, se for o contrário. É só por Deus, então está resolvido. Glória a Deus, porque é Ele que resolve. O homem só atrapalha. Mas se o homem fizer essa viagem atento, olhando todas as paisagens do dia, mesmo quando você vê um buraco, uns urubus sobrevoando pelo seu caminho, se você vê uma árvore seca, que é um problema no teu dia, estou falando de um dia, tá? Estou narrando um dia. Não importa, ele está com você, ele está na viagem com você. No final do dia, lá no Éden, Deus aparecia e ele conversava com o homem. E no final do dia, hoje você vai falar com Deus. No final do seu dia, vai lá contar toda essa trajetória. Comecei bem, porque estava tudo bem, porque a gente é assim, se estiver tudo bem, a gente fica bem. Se estiver tudo mal, a gente chora, grita, esperneia, não acredita mais, e não pode ser assim. Podemos ver diferente, ele está o tempo inteiro com a gente. Se ele está o tempo inteiro, mesmo que pareça, isso é uma história. É só uma história, ela vai terminar bem. Você tem que acreditar que o teu dia está sendo escrito pelo Senhor. E esse dia seria Ele precisava trazer experiências para você. Ele precisa trazer experiências. E às vezes aquilo que parece que é ruim, não é ruim, não. É experiência. Viva então com Deus. Crendo, o Senhor está cuidando, está guiando, está levando você a ser a imagem e semelhança dele. E que o Senhor seja glorificado no seu entendimento, no meu também, porque eu me alimento quando eu estou aqui. Olha que delícia. Eu estou feliz porque o Senhor pegou o meu tempo. Vai vendo o que ele fez comigo? Ele pegou o meu tempo de hoje, o meu tempo do agora, para estar aqui falando dele, lendo dele. Porque toda vez que eu leio, eu também quero para mim. E a gente se alimenta de Deus. E a gente vai se tornando a imagem e semelhança novamente a cada dia. A minha parte é essa. Agora são 5:08. Alguém quer fazer pergunta? Quer fazer um questionamento? Quer participar com a gente? Eu quero te ouvir. Posso abrir só um comentário rápido? Sim, claro. Dentro disso, os papais vão comentar depois, né, ao longo dos nossos estudos, sobre quando Jesus veio. E aí, Sim. o que tudo isso mudou, né? Nesse contexto. A gente fala de serpente, a gente fala de fruto. Parece uma coisa... somos adultos, né? E hoje a gente olha assim, uma serpente fala. Que coisa... Parece que é uma história para criança, parece uma coisa que não faz sentido, mas a Bíblia inteira, ela depende de uma coisa, que é fé. Deus faz questão de colocar figuras de linguagem para a gente realmente não tentar entender no intelecto, mas entender no nosso espírito. E só um ponto rápido, essa questão da presença de Deus, se lá no Éden, Jesus, né, nosso Senhor, Deus, Pai, Espírito Santo, vinha na viração dos dias para conversar com o homem, para interagir, quando Cristo vem, é livre acesso pleno, não é só no final do dia, na viração do dia, é o tempo todo. Eu acordo, eu estou com Cristo em mim. Então, ele vive em mim. Já não é um esforço de eu querer, né? Igual a gente vem falando. Somos imagem e semelhança, a palavra diz isso. Então, porque ele está dentro de mim, ele está dentro. Não fico me esforçando para parecer com Jesus. Ele está dentro, a vida dele está em mim. Olha que profundo. Então, e é um livre acesso o dia inteiro, de manhã até a noite. Né? Se a gente errar, a gente tem um fiel advogado, que é o nosso próprio Senhor, né? Na pessoa do Espírito Santo, que isso, rapidinho, hoje eu fiquei pensando, nossa, como que a minha cabeça, até hoje, ainda às vezes confunde isso. Eu imaginei, né, até um tempo atrás, chegar no céu e encontrar 3 pessoas. Deus, Jesus, um trono e o Espírito Santo. Mas ele é um, entende? É algo que não está na nossa cabeça. Você vai ver um lá dentro, que é com 3 papéis. Deus Pai,
né? Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ele está aqui agora. Tudo que tem na eternidade, né? A gente fica, ai, que lindo morar no céu, vou viajar de avião, fica olhando as nuvens e fala, ai, que lindo um dia quando for assim. A gente já pode viver tudo que tem lá, aqui. Trazer, né, de lá para cá. O céu já é aqui, igual um louvor que o papai sempre colocava quando a gente era criança. O céu é aqui. Se eu tomo tempo para orar, né, se eu aprendi a perdoar, o céu é Jesus. E onde ele estiver, o céu está ali. Então, ele já está aqui. É trazer a presença do Senhor entre nós e aí a verdadeira felicidade, né? Sempre. Independente do que tiver ao nosso redor. Então, eu posso fazer uma observação? Ó, você sabe que eu falei de buscar à noite, você ir lá e orar, porque isso aí é uma coisa deliciosa antes de você dormir, para você saber os presentes de Deus que você ganhou, para você ver como sua viagem foi incrível, é para isso. Mas realmente a Aline tem razão. A Bíblia fala que Deus está conosco todo o tempo e nós temos esse livre acesso, porque Jesus, lá depois na sequência da história, né, que a gente está só fazendo uma antecipaçãozinha, mas a gente vai ver isso, que o resgate de Deus é chamado Jesus. E ele veio nos dar a liberdade novamente de falar com Deus à vontade. Quanto mais você fala, mais feliz ele fica e você também. Por quê? Isso chama intimidade. Se você tem intimidade com o teu Criador, ele sabe como ele tem a bula, ele sabe todas as coisas que são boas para você. Ele que criou, ele sabe a receita certa de vida. É igualzinho lá que ele falava para você, ó, coma da árvore da vida. Quando você chega a orar e pedir para que ele participe do seu dia e fica o tempo inteiro falando com ele, você está comendo a árvore da vida. Então, você vai tendo vida. Então, você vai tendo vida em abundância e cada dia mais deliciosa se torna a tua vida, a tua viagem. E aí, então, à noite, você só vai fazer uma retrospectiva. Senhor, que lindo que foi isso. Eu vivi assim, não tive medo. Eu vivi assado, glorifiquei, lembrei que era o Senhor. Eu conheci tal pessoa, conquistei isso no meu trabalho, aprendi isso, me veio à mão com facilidade isso, tal pessoa me procurou e me falou palavras de amor, e eu também, sabe assim, coisas da vida, que é Deus, através do Espírito dele, governando o seu dia. Eu vou falar especificamente para a Bel, mas vale para todos nós. Bel, semana passada, no finalzinho da nossa reunião, você estava um pouco apreensiva. E a Heloísa citou agora, eu havia citado agora há pouco, sobre o paninho de prato, né? Ó, saboreai e vede que o Senhor é bom. Semana passada eu falei sobre a palavra de Deus como tem alimento panos de prato que vem com essa mesa. frase, né? Por isso o senhor está falando isso, tem vários panos de prato que vem com esse versículo, né? A gente sempre leu assim, né? Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Provar e saborear é a mesma coisa, só que saborear é mais do que provar, porque você pode apenas provar e deixar lá. Saborear não fica mais profundo. E aí quando você fala provai, a gente nunca associa a comida, a gente associa assim, você pode provar uma roupa, você pode provar um veículo, sabe? Mas quando você fala saborear, aí não tem jeito, vai virar comida. Você colocou intensidade, né? Intensidade e alimento, é muito profundo. Agora, veja, o alimento está à mesa, a mesa está farta, você acha tudo muito lindo, muito colorido, só que você não come nada. Não vai ter vida. Mas como que funciona? Vem para a boca, mastiga, é o que nós estamos fazendo, mastiga, saboreia, desce, e quando ele desce, ele se torna vitaminas, sais minerais, ele se torna tudo que você precisa para viver. Sim, então, agora o alimento está incorporado no corpo inteiro, ele virou vida, ele virou você, sim. O alimento virou você. Olha que profundo, gente. Exatamente. E quando você está alimentado no Espírito, que é a palavra de Deus, que não é só letra, que não é só conhecimento humano, como nós falamos no começo, né, Bel? Você até citou, o importante é o Senhor. Quando você está alimentado, então você fica muito menos propenso a ficar depressivo,
a ficar tenso, a ficar preocupado, porque o Senhor te faz lembrar da sua palavra. Você está com um problema, a palavra vem. Eu brinco, é igual um lutador de karatê, por exemplo, um cara que é muito bom de karatê. Se ele arrumar uma briga lá, alguém tentar bater nele, uma meia dúzia de pessoas, ele não fica pensando assim, qual é o golpe que eu vou usar agora? Puxa, o cara está me dando um soco, o que eu faço? E agora? Qual foi o golpe mesmo que eu aprendi na academia? Ele está tão treinado que é automático, automático. Para cada golpe, ele tem um contragolpe. Falta 4 minutos. Entende? Entende? E é assim com o Senhor. Para cada problema, você tem um versículo da palavra. Ela é vida, ela é vida. Então, por ser vida, você está totalmente preparado para enfrentar as agruras dessa vida. Porque a Aline falou, agora Jesus está em nós. Sim. Pela palavra. Quem tem a palavra como vida tem Jesus. Isso aqui é só um livro, como qualquer outro livro, até um gibi, se você não tiver essa palavra como vida, como alimento. Mas quando ela se torna alimento, aí você tem Jesus. Tem um hino antigo da minha infância que dizia assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Só essa é a parte maravilhosa. Ó, veja que hoje a gente está rememorizando o que foi falado a semana passada. Sim. Porque nós esperamos que se torne vida. Oh. Entende? A gente quer que aquilo que foi falado seja mastigado, se torne vida. Sim. Semana que vem, com a fé e a graça do Senhor, vai nos dar a oportunidade de a gente continuar Seguir, né? já seguindo a palavra. Tá bem? Olha, deixa eu fazer um comentário. Esse tempo de hoje... Ela mastiga, a Luísa mastiga. Eu dou alimento, a Luísa ajuda a mastigar. Exatamente, a gente pode chamar de ruminar. Ruminar. Estamos aqui trazendo à memória o que foi dito, usando a palavra para nos trazer nisso e usando também o cotidiano, porque muitas vezes a gente pode aprender da Bíblia, mas não conseguir enxertar na nossa vida. Você aprende e parece que você para. Você não entende que é para você, para o teu cotidiano, e é. Então, hoje nós estamos saboreando. Falta 2 minutos, né? 2 minutos? 12. 12, né? 12. Ó, nós não queremos ser injustos e então queremos saber se você quer falar alguma coisa. Semana passada não sobrou esse tempo. Então, nós temos hoje uma organizaçãozinha que a gente se comprometeu que vai terminar às 5h30, e aí você é preciosa. Se você tem dúvida e não tenha problemas em perguntar. A gente quer conhecer a tua dúvida e vamos falar. Ou comentários, né? Coisas para compartilhar. Estamos num ambiente seguro, em família. A Bel falou assim, ó, se mudasse de uma hora para outra, talvez não viesse a aprender profundamente. É verdade, Bel. Isso. É justamente o que nós falamos, é o treinamento da academia. Para esse lutador de karatê ficar bom, quanto golpe ele tomou? Pensa. Quanto ele precisou treinar? E esse treinamento é isso que você falou, né? Hoje eu não estou bem e eu tive uma reação, mas eu lembrei da palavra. No outro dia eu não estou bem, talvez por outro motivo, mas aquela semana passada eu lembrei da palavra e me fez bem. Então eu vou lembrar um pouquinho mais da palavra, ao você crescendo. Daqui a um tempo, passa um caminhão de problema na tua frente e você está feliz, tranquilo. Por quê? Porque você está treinado. O Senhor quer nos levar a esse treinamento. É bom a gente estar juntos, porque isso é uma forma de a gente treinar também. Você tem toda a razão, e é por aí mesmo, Bel. E você sabe que até nos negócios é assim, né? Você conhece um cliente, você não sabe nada do cliente, você começa a falar coisas que às vezes não está legal, e aí você vai conhecendo, vai criando intimidade e vai tirando de letra tudo aquilo que você está se tornando uma coisa tão habitual para você que você tira de letra tudo isso. Deixa eu ler aqui, que bonitinho. Adriana, gratidão eterna por esse tempo com pessoas tão ricas. Que coisa linda, Adriana. Para nós também é muito bom mesmo. Eu quero ler um versículo aqui, gente, que eu acho esse versículo lindo demais. Ele é um caminho de vida, é um caminho para a vida. Deixa eu achar aqui direitinho.
Amor, se você quiser falar alguma coisa ou alguém quiser perguntar. Acho que a Adri quer falar também, que ela está com o microfone aberto. Ah, tá. Então pode falar. Abrir o microfone, por favor, Adriana. Eu quero agradecer. Eu quero só agradecer a vocês por essa tarde maravilhosa que eu passei junto. Aprendi muito e me emocionei também, né? Porque a sua mãe é uma bênção. Ainda bem que você está partilhando sua mãe com a gente, Aline. Muito bom, viu? Só posso agradecer. Que só. bênção. E dizer que esse tempo para mim foi muito grandioso de aprendizado. Que bom. Cresci um pouquinho. Só se lembrar uma coisa. O garçom traz a comida, mas o garçom não prepara a comida. Eu não falo nem o garçom, porque é um banquete grátis. O dono do banquete é que merece toda a honra. Amém. Porque aquele que está servindo apenas está servindo. Ele não é o dono do banquete. E se ele não comer do banquete, ele também não tem vida. Então, nós somos só facilitadores. Lembra que tudo é o Senhor, né? Então, nós louvamos ao Senhor porque tem pessoas interessadas em ouvir o Senhor. Não é ouvir pessoas, mas ouvir o Senhor. E é uma corrente, Adriana, porque o Espírito te enche e amanhã você vai estar repassando isso para outros. A Bela está ouvindo do Senhor, daqui a pouco ela está passando para o filho. E as mudanças vão acontecendo. Fala, mas o que aconteceu que você mudou tanto? O que Deus fez na sua vida que você está diferente? Entende? É um compartilhar. E você no começo também, o pessoal não estava aqui, mas a Adriana teve um tempo de compartilhamento muito bom também. Veja como é uma troca, né? Nós estivemos conversando mais no começo e é muito precioso tudo isso. Muito bom. Então, o versículo aqui, ele fala eu vou ler ele depois, mas deixa eu falar. Ele fala sobre face. Se as pessoas buscarem a face de Deus, está falando assim, a presença, né? Face nesse sentido. E também fala sobre converter. O que seria converter? O homem andava um caminho de pecado e agora ele entende que ele não quer mais andar desse jeito, que isso desagrada a Deus. Então, converter é mudar, é fazer uma conversão, igual na direção mesmo. Você tá andando de carro e de repente você viu que está errado o caminho, o que você faz? Retorna. Então, tá. Então, retorna para Deus, no caso, né? E o versículo está em 2 Crônicas 7,14. Eu amo esse versículo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu e você, tá? Esse povo está falando de nós. Se humilhar e orar é falar com Deus, certo? Ó a receita, olha a receita, ouvir, que né? linda. Falar e ouvir a Deus, né? Orar. Isso, exatamente, ó. E buscar a minha face, quer dizer, estar comigo, buscar e falar igual a gente está aqui, ó, face a face, assim, ó, falando cara a cara com ele, né? De frente mesmo, sem reservas. Estamos aqui falando bem, um olhando no olho do outro, né? E se converter dos seus maus caminhos, porque o homem não sabe escolher, como a gente falou. Nós não sabemos, eu não sei também não, tá? Estou falando de você só, estou falando de mim. Somos homens, somos pecadores e queremos coisas que não agradam a Deus. Mas se a gente entender que ele pode escolher por nós, a gente vai andar nesses caminhos aqui, ó. E se buscar, então, a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então, olha que lindo, olha a receita que nós precisamos fazer. E o que vai acontecer se a gente fizer isso? Eu ouvirei dos céus. Ó, Deus vai te ouvir dos céus. Deus me ouve dos céus, Deus ouve você dos céus. Isso é lindo, pensa, você falar com Deus e Ele te ouvir, hein? Você acredita nisso? Você consegue acreditar nisso? Que você fala e Ele te ouve? Esse versículo fala isso. Tem um caminho da volta, né? Para você falar e Ele ouvir. E Ele quer ouvir você. Ele faz questão de te ouvir, de me ouvir. Ele se alegra. Então, vou continuar. Então, ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Ninguém pode dizer que você não é perdoado. Olha o que Deus fala a teu respeito. Ele vai perdoar os seus pecados. E aí sararei a sua terra. Olha, qual que é a tua terra? É a tua vida, é o teu tempo.
é as suas escolhas, é o que você quer para você, é o que Deus separou para você. Ele vai sarar, ele vai trazer cura, vai trazer liberdade de volta, libertação, ele vai te fazer feliz. Então, esse versículo é uma receita assim preciosíssima. Está em 2 Crônicas 7:14. Crê nisso. A palavra de Deus é para você agora. A gente pode orar. Se ninguém quiser perguntar nada, se quiser, ainda tem tempo. Eu só vou citar um versículo aqui, Gênesis 3:24, está falando assim, ó, que é o último versículo daquele bloco que a gente leu na semana passada. Deus baniu Adão e Eva e no leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Veja, o caminho para o jardim do Éden, o caminho para Deus estava fechado. Mas a Heloísa acabou de ler algo dizendo que o caminho agora está aberto e nós temos acesso a Deus. É disso que nós estamos tratando passo a passo, para que você entenda o processo. Sim. Há uma grande pergunta a ser respondida. Por que Jesus precisou vir? Não é para quê? Ele veio para nos salvar. Tá. Mas por que ele precisou morrer para nos salvar? Entende? Porque uma coisa é você falar assim, o fone de ouvido da Ana Cleuma é para ela ouvir. Ok. Mas por que ela tem que colocar no ouvido? Tem uma lógica. E tem a lógica de Deus. Jesus precisava vir. É por isso que nós estamos passo a passo caminhando para esse entendimento. A Bíblia fala, como ouvirão se não há quem pregue? E como entenderão? Precisamos levar as pessoas ao entendimento do porquê Jesus precisou morrer. Para que quando você entenda, você tome uma clara decisão. Se isso é para você ou se isso não é para você. Entende? É uma decisão, sim. Porque fala assim, você precisa aceitar Jesus. Já ouviram essa frase? Aí todo mundo fala assim, eu já aceitei Jesus. Eu acredito que ele veio. Tá, o que é aceitar Jesus? As pessoas falam, Ana Cleuma, mas você precisa aceitar Jesus. Tá, mas o que é aceitar Jesus? Uma vez aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu coloquei um menino aqui em Rio Preto numa saia justa, faltam 2 minutos. E foi o seguinte, ele era... Eu respeito, tá? Mas eu achei que ele precisava crescer, então eu dei um apertão nele. Ele colocou assim, uma camiseta escrita, sou católico, graças a Deus, os incomodados que se convertam. E eu acho certo, ele precisava, sim, dar graças a Deus por ser católico, mas ele estava fazendo uma provocação na camiseta, né? Aí eu chamei ele e falei assim, vem cá, cara, gostei da sua camiseta. Eu gostaria que você me falasse sobre a sua fé, porque eu quero me converter. E ele não sabia falar nada a respeito da fé dele. E esse versículo fala disso, converter dos seus maus caminhos, né? Então, eu sabia que ele não sabia. Era uma provocação, tipo, eu sou religioso, sabe? O cara está defendendo uma religião, mas nós não defendemos religião, nós somos do Senhor. Eu queria que ele ouvisse uma pessoa que precisa de Jesus e tivesse água da vida para dar, mas ele só tinha religião. É igual o cara botar a camiseta do Lula, do Bolsonaro, você vai falar de política, não entende nada de política, então para com isso. Entenda primeiro. É por isso que nós estamos aqui. Para, em nome de Jesus, trazer entendimento. Quando você tem entendimento, você tem escolha. Então, eu estou lendo aqui, ó. É só para a gente finalizar mesmo no último minutinho. Eu quero orar, eu quero louvar Deus por esse tempo. A Ana Cleuma tem uma coisa tão lindinha que a Aline escreveu uma vez aqui, que é o fundo da Ana Cleuma, e isso é para todas nós. Ó, descobri que eu sou a joia mais rara que existe. Você sabe disso? Que você é a joia mais rara que existe? Vocês sabem, todos vocês, né? São sim, fiquem com o Senhor. E vamos orar, então, para terminar. Deus Todo-Poderoso, queremos te adorar, Pai, porque o Senhor nos separou, e separou o nosso tempo, governando a nossa vida, para que a gente ouvisse mais do Senhor, do teu grande amor,
do teu plano de nos resgatar, Senhor, nos trazer alegria e vida em abundância todos os dias. Que o nosso tempo, a nossa vida seja, Senhor, contado por nós também, não só pelo Senhor, mas que a gente não seja distraído. Que possamos saber, querido Deus, que em todo tempo, nas situações difíceis da vida, nas alegrias e nas tristezas, o Senhor não nos desampara. Todo Amém. tempo, o Senhor está conosco, vivendo cada minuto que o Senhor mesmo contou para nós. O Senhor mesmo que deu cada minuto e o Senhor participa da nossa vida. Continua conosco, Pai. Abra-nos o entendimento e que tudo que aprendemos aqui, Senhor, fique na nossa mente, no nosso coração, para a gente saber que somos realmente a joia mais preciosa que existe na tua vida, Senhor. Muito obrigada por nos amar. A tua palavra diz que o Senhor nos amou primeiro. Amém. Antes que a gente te ame, o Senhor já nos amou e o Senhor não desiste de nós. Muito obrigada por esse tempo. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Amém? Amém. Amém. Eu só queria pedir falar mais uma coisinha. Amém. Nós somos a rede Brasil Startup, e Deus tem colocado essa joia preciosa nas mãos da Aline, e essa rede ela tem um grande objetivo, fazer com que as pessoas cresçam em tudo, empresarialmente. A ajuda é grande, eu vejo assim o grande empenho que todos têm. Amo a vida da Ana, da Isabel, da Adriana, de todos que estão conosco. É muita gente, né, Aline? Muita gente. E o que a gente quer é levar cada um para mais perto do Criador. A Isabel falou algo tão precioso hoje que realmente é básico. Tudo é importante, mas o mais importante é buscar ao nosso Criador. Porque as outras coisas, por melhores que sejam, ficam todas aí. Mas nós vamos permanecer, porque nós temos Jesus e o céu é Jesus. Aline? Quero agradecer, papai e mamãe, e também vocês, todos queridos que estão aqui, os que vão ouvir depois. Para fechar, eu quero, dentro disso que o papai falou, trazer um versículo que está em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Olha, 2 vezes, presta atenção. 2 vezes. Se alegre onde? O anel está no dedo. Ele está aqui. Coma na mesa, não no sofá. É neste lugar. Então, se trata de lugar. Alegre-se em que lugar? No Senhor, na presença do Senhor. Nós somos a joia rara do Senhor, mas Ele é a nossa joia mais rara. Ele é nosso tudo. Não nos alegramos em uma carreira próspera, não nos alegramos. Isso é consequência, faz parte, mas não é o centro da nossa alegria. Uma família abençoada, bem-sucedida, com viagens, isso tudo é o cenário, né? Igual no filme que tem um cenário ali, isso é legal. É importante ter um cenário no filme, né? Para não ficar tudo sem movimento e tal. Mas o foco qual que é? Qual que é o centro? É o Senhor. Então, Filipenses 4:4, que realmente mergulhemos nele, encontremos nele toda a nossa alegria, porque ele nunca vai ser tirado de nós. Amém. Então, a nossa alegria nunca vai ser Amém. tirada, até a eternidade. Então, quando também o papai falou, né, não é sobre catolicismo, não é sobre espiritismo, não é sobre nenhuma religião que a gente está falando, mas é sobre o Deus da Bíblia. Quer saber mais? Quer aprofundar? Pega a Bíblia. A gente recomenda, né, a versão João Ferreira de Almeida, que é a mais fiel aos textos originais. É importante a gente pegar as versões mais fiéis para a gente comer, né, da fonte, assim. Então, pega ela e não chega assim lendo como quem lê um artigo científico ou um jornal, mas para e fala, Deus, me ajuda a entender no meu coração. Não assim na mente, tá? Porque a gente lê um monte de coisa o dia inteiro. Tem estatísticas que mostram que nunca o ser humano leu tanto quanto hoje, porque a gente lê WhatsApp, lê Facebook, lê não sei o quê. Lê, não estou falando da qualidade dessa leitura, mas lê muito, não é? Mas pega esse tempo, fecha a porta do quarto, como diz a Bíblia, e nada mais é importante. Então, sobre a matriz, né? A minha matriz de prioridades, quando a gente fala sobre priorização, começa e fala, qual que é a prioridade da minha vida? A gente ouve falar bastante backlog, né? Quando vai fazer gestão de projeto, coloca uma lista ali, coloca tudo que é mais importante nesse backlog, que é essa listinha de prioridades, de tudo que eu preciso. A prioridade é qual? No Senhor.
Então, um final de semana maravilhoso para nós. A gente se encontra no próximo sábado. Temos livre acesso para conversar com os papais, para tirar dúvida, né? Também temos todo o suporte da Aninha e uns aos outros, né? A Bel tem muito para contribuir com a Adri, e assim sucessivamente. A gente recebe do Senhor e a gente compartilha, porque, igual a mamãe falou hoje, quando eu dou aquilo que eu recebi, eu sou nutrido novamente. Então, né? Só para fechar, vocês sabem que eu estou gravidinha, eu estava lendo sobre essa questão de amamentar, e fala o quão bem faz para a mulher amamentar. Ela mesma vai sendo imunizada de um monte de doenças, mas uma série assim, de coisas boas. Olha que lindo, isso é figura, igual o papai comenta sempre, né? Glória a Deus. As coisas espirituais refletem, as coisas naturais refletem as espirituais. Materiais, Não, e você sabe que o sentimento de satisfação que tem em dar, igual, melhor é dar do que receber, a mulher vê isso. A mulher vive isso quando amamenta. Ela está dando e está ali, passando a mão na cabecinha daquele tesouro lindo, vendo a obra de Deus ali, ela está feliz, e aquilo faz um bem para a cabeça também. Nós somos faladores. Qualquer dia Deus vai nos dar a oportunidade de ficarmos juntos, assim, horas a fio. A Isabel fez algum comentário, muita gratidão, muito obrigado até sábado. A Adriana falou, obrigado a vocês pela paz que fez reinar em meu coração, e a paz de Deus, Adriana, amém, que excede a todo entendimento. Gratidão eterna ao nosso Deus, porque Ele é bom. Nós atribuímos tudo ao Senhor. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês grandiosamente. Até sábado às 4, então, tá? Até lá. Não faltem e tragam mais gente. Um abraço. Tchau, tchau.